adiantado aí quase 20 minutos. Vamos então ouvir o recado do Senhor, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a palavra abençoadora. Abra sua Bíblia no livro dos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Hoje nós vamos falar de fé, vamos falar de segurança. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O tema do nosso estudo é minha segurança é o meu Pai. Amém. Que bacana, né? Hebreus, capítulo 11, verso 1. Vamos começar com um dos versículos mais básicos que tem na Bíblia, né? Um dos que eu mais uso. Mas como eu sempre digo, apesar de eu ter uma gama aí de 100 versículos aproximadamente, eu costumo usar muitos deles até várias vezes em mensagens do ano, mas sempre Deus fala de uma forma diferente. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Tema do nosso estudo: minha segurança é o meu Pai. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus a sabedoria quanto a essa palavra em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, obrigado porque nesta manhã, agora nós nos reunimos, Senhor, o dia dos pais, e esse grupo abençoado que está aqui diante dos meus olhos, é um grupo que não abriu mão disso, Senhor, mesmo em meio à chamada pandemia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo com o distanciamento uns dos outros, não podemos nos abraçar, não podemos nos tocar, mas ainda assim, Senhor, nós estamos aqui, estamos te adorando, rendendo louvores a Ti, e te peço que esses próximos breves minutos, eles possam ser realmente, Pai, minutos restauradores, minutos de palavra, que venha de encontro aos nossos corações, trazendo a revelação e a solução dessas dificuldades. Então, Pai, fala-nos segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória, e a Igreja de Cristo, abençoada, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Que bom que nessa manhã você voltou à igreja, você veio nessa manhã linda, abençoada, do sol de inverno, aqui em Cabo Frio, na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Você veio estar comigo para poder ouvir uma palavra do trono, um recado de Deus, um recado que veio nos entusiasmar, né? Quando a gente fala de entusiasmo, a gente fala daquela palavra grega entelo, né? Lembra daquela mensagem? Significa Deus dentro, né? Uma pessoa que é entusiasmada, a pessoa que é uma entusiasta, é aquela pessoa que revela Deus. Ela tem Deus dentro dela e aí ela coloca Deus para fora através do seu otimismo, através do seu entusiasmo, através da fé. Então, nesta manhã nós estamos aqui para vivermos isso, para sermos entusiasmados por Deus, para vivermos a natureza da fé, porque lá fora nós só vemos dificuldades. Talvez você hoje, ao sair da sua casa, ao chamar Deus de Pai, como eu fiz assim que abri os meus olhos e agradecer a Deus, já que eu não tenho mais o meu pai ao meu lado, saudoso Milton Higgins, não tenho mais ele ao meu lado, apenas nas minhas lembranças e na minha saudade, mas eu posso ter Deus ao meu lado, posso ter meu Pai ao meu lado, meu Pai Celestial, e pedir então a Ele que venha fazer isso comigo, me entusiasmar, colocar no meu coração a natureza da fé, e olhar para o Pai e ver no Pai a segurança. Porque meu pai, por exemplo, meu pai natural, o Hilton Higgins, ele era menor do que eu. E eu não sou um homem de grande estatura, né? Como eu gosto de falar, irmã Melinda, 1,69 m. E que meus filhos acabam dizendo que com a velhice vai diminuindo mais ainda.
gente fala que eu estou com 1,65. E aí, isso não é bom não, né? Mas quando eu me recordo do meu pai, como criança, eu olhava para meu pai e eu via meu pai muito grande. E eu via meu pai muito forte. E meu pai era um homem de uma estatura menor do que a minha. Então, quando a gente olha para o nosso pai, a gente vê no nosso pai a segurança, a firmeza, a proteção. A mãe é um mimo. A mãe é aquela que nós podemos dizer que é a pessoa que nós mais amamos enquanto criança. A mãe é aquela que cuidou de nós, é que deu peito para nós, é que deu a vida, né? A gente não conhece um palavrão com o pai, mas quantos tamanhos a gente conhece? Quando alguém tenta ofender o outro, chama a mãe, né? Xinga a mãe, e a pessoa se levanta logo. A gente não conhece quanto ao pai. Mas o pai é a segurança, o pai é a referência, o pai é muitas vezes aqueles a quem nós imitamos. O pai
Alguém aqui já viu o coronavírus? Não. Alguém aqui já viu o coronavírus? Você já viu o coronavírus? Por que você está de máscara? Por que você está de máscara? Você está com medo de algo que você ainda não viu? Ah não, mas as pessoas morreram. As pessoas morrem todo dia. Quem me garante que não é uma outra enfermidade? A gente acredita naquilo que estão passando para nós. É verdade ou não é? A gente está acreditando naquilo que estão falando para nós. E se for uma outra enfermidade? A gente não sabe o que é. Nós estamos dando fé naquilo que estão falando. Está todo mundo aqui diante de mim, nesse salão aqui, só eu estou sem máscara, porque estou distante, a mais de 2 metros dos primeiros irmãos, né? E estou falando. Agora, os demais estão todos de máscara. Por quê, mano? Porque nós estamos dando fé, nós acreditamos que algo existe sem a gente ter visto. A gente não viu. Nos contaram. Então é mais fácil eu provar para você que Deus existe mesmo não vendo, do que a pessoa tentar provar para mim que Ele não existe. Porque tudo é muito certo nessa terra, no que eu digo a respeito das leis da natureza, das leis humanas, do tempo, da cronologia, de tudo. É tudo muito certo para você dizer para mim que não existe um Criador. É muito certo. Ah, Robson, mas tudo evoluiu. Sim, mas ainda que haja evolução, e eu creio na evolução, a evolução ela existe, né? Tanto no ser humano quanto nos animais, eu creio na teoria da evolução. Mas para evoluir, houve necessidade de alguém criar, né? Então, se você chegar lá atrás, ainda que haja evolução, alguém criou. Então, quando a gente fala de fé, a gente fala de um sentimento de segurança, mesmo que você tenha chegado esta manhã aqui na igreja e alguém diga para você que é impossível você crer, porque a decisão é final, porque a pessoa já tomou a decisão, porque alguém já disse e que aquilo que está sendo dito é contrário à fé, eu fico do lado da fé. Eu fico do lado da fé, porque a fé diz que é a certeza. É a certeza de algo que eu espero. Se eu espero, eu ainda não tenho nas mãos. Se eu espero, ainda não é real. Então ele fala, é a certeza de algo que eu espero. Então, pode ser que as evidências, elas sejam totalmente contrárias daquilo que você veio buscar aqui nessa manhã na igreja. Então, pastor Marcelo, o irmão está querendo dizer o que para mim? Que mesmo que a bênção não esteja nas minhas mãos, eu posso acreditar ou pensar nela como se ela já existisse? É exatamente isso. Amados, Deus vai dar o jeito dele. Amém. Deus vai dar o jeito dele. Apesar do que aquilo que nós estamos vendo, né, parece que é contrário à fé. Aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos é passado. Depois ele vai à frente e ele fala, é a convicção de fatos. O que é fato? É algo que é real. É um fato. Né? Ele falou, é a convicção de fatos que não se vê. Então Paulo, ele foi muito feliz quando ele deu essa definição a respeito da fé. Ele falou que é uma certeza de algo que eu espero, e a convicção, olha só, fato, já está acontecendo, de algo que não é real. O fato do que não é real, o fato daquilo que não se vê. Então, se é fato, é realidade, mas é realidade daquilo que eu não vejo. Então, pode ser que aqui nessa manhã você esteja nesse conflito. Você esteja no conflito entre a carne e o espírito. O conflito entre servir e entre parar. O conflito entre olhar para frente e olhar para baixo ou olhar para trás. Então, muitas vezes, quando nós tentamos dar um rumo à nossa vida espiritual, e não dizer algo, amado, sempre antes de uma grande bênção, preste atenção nisso aqui, sempre antes de uma grande bênção, de uma grande vitória, amado, vem um problemão para poder tirar o teu foco e a tua fé. Você pode olhar a Bíblia Sagrada. Jesus, antes de ser glorificado, viu a cruz. É
Tu estava lá na prisão há 12 anos, já estava tranquilo, já andava nos corredores, já falava com carcereiro, com tudo, já nem na cela ficava mais. De repente alguém falou assim, vai lá falar com o faraó. Com quem, mano? Com o faraó, tá te chamando lá. Aí tu chega lá na sala, lá no trono do faraó, o faraó fala assim, meu filho, o negócio é o seguinte, eu sonhei isso, e revela isso aí para mim. Pô, imagina o que passou na cabeça de José. Se eu não falar, meu amigo, eu estava quietinho lá na minha, eu vou morrer. Então, tem várias passagens bíblicas que você vê que antes de uma grande bênção, antes de uma grande vitória, parece que o fogo aumentou. Parece que surgiu um problema que você não esperava. E aí Deus me relembrou uma frase antiga que eu coloquei numa certa mensagem que diz assim: temos que aprender a ver o invisível para vencer o impossível. Amém. Você tem que começar a ver o invisível. Amém. E repito, não é porque você não está vendo que não exista. Né? A maior crise que nós temos, a maior luta que nós temos não é com o diabo, com o capeta. A maior crise que nós temos é com a nossa mente. Não é verdade? É a maior crise que nós temos. É com a nossa mente. É com aquilo que nós achamos. É com aquilo que nós pensamos. E se você for que nem eu, um cara que pensa um monte de coisa, pensa o tempo todo, amado, olha, aí que a luta é ainda maior. Mas Jesus, ele nos deu uma receita. Em João 14, 27, meu Deus, já correu o tempo. Então Jesus, ele falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Que lindo, Jesus nos deu a paz. Ele fala, a minha paz. Na última vez que eu peguei esse versículo, eu falei aqui, por quê? Alguém lembra? Por que Jesus falou então isso? A minha paz? Alguém lembra? Eu dei um bizu nisso aí na última vez que eu trouxe essa mensagem, esse versículo. Alguém lembra? Ele falou assim, a minha paz. Por que ele falou a minha paz? Alguém lembra? Ninguém lembra. Ele falou a minha paz, porque existem outros tipos de paz. Existem outros tipos de paz. Quer ver uma coisa? Caiu um dinheiro que você não esperava na sua conta. Como é que você fica? Todo mundo. Já viu os vídeos na internet, com essa parte na frente da caixa eletrônico, né? Você imaginou? Você olha lá assim, caiu a constituição da congelada que você não esperava. Você, ai, caraca, deixa eu sacar aqui antes que o Bolsonaro se arrependa. Né? Deixa eu tirar logo aqui, saiu minha constituição do congelado. Entrou um dinheiro, entrou uma. Né? Olha a alegria. Você pode estar cheio de problemas. Eu duvido que você não vibre se você ver lá um dinheiro na sua conta. Quem concorda, diga amém. Amém. Olha, foi o amém mais forte hoje aqui, ó. Tá vendo só? Foi o amém mais forte. Você pode estar sem perna, sem mão, você pode estar quicando de lado, com problema de coração, né, irmão? Olha, cura tudo, mano. Eu duvido que você não fique olhando assim, nem que você ri igual pica-pau. Mas você vê que saiu o dinheiro na minha conta. Aquele momento, você não está alegre, mano? Você não está em paz? Ainda que você saia dali, vai ali fora e corre, pula, gasta e paga a conta todinha com ele. Mas você ficou feliz naquele momento. Naquele momento ali foi um momento de paz. Foi um momento de paz. Mas daqui a 20 minutos, você esteja com um problema todo outra vez. Vixe, né, Robson? Robson, pessoal, vixe, mas nem com máscara eu ouvi, Robson. É 20, é 20, ele já falou 20? É 5 minutos depois, pode ser que o problema ele esteja todo lá outra vez, né? Porque a paz do mundo é passageira, irmãos. A paz do mundo é passageira. Ano passado, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu e o Josimar, a gente quase morreu, mano. A nossa pressão foi a 2017 e a gente ia naquele caixão do Flamengo, Josimar, a gente morreu esse, né? Mas aquilo ali foi um momento alegre, um momento feliz, mas daqui a pouco os problemas já estavam lá outra vez, não fez diferença nenhuma na nossa vida.
da gente. Hoje é o Dia dos Pais, o nascimento dos meus filhos. Então foi um momento feliz, um momento alegre. Foi difícil depois a cura da maternidade, mas foi um momento feliz, foi um momento alegre, um momento eterno. Então existem momentos que são realmente para sempre, mas existem outros que são passageiros. Então Jesus ele falou ali: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, porque aquela, ele falou assim, eu não vou lá dou como a dá o mundo. Então a paz do mundo muitas vezes é passageira. É aquele momento que você está fazendo algo que você gosta, e você está lá jogando videogame, mordendo a língua. Aquele momento ali você não está lembrando de nada. É o momento do jogo do Flamengo que tem hoje às 4 da tarde. Então é o momento em que você está se aproveitando uma comida que você gosta, você está se deliciando, é aquele momento também. Então esses momentos você não lembra de mais nada, mas aquilo ali vai passar. Então Jesus falou: olha, eu não dou a minha paz como o mundo ele dá, porque a paz do mundo é passageira, ela não é segura. Ela não é segura. Ele falou: eu não dou a paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique com o teu coração perturbado. Sabe por quê, mano? Porque a derrota começa ali. Eu achei muito interessante ouvir essa semana uma psicóloga, e ela falou algo muito interessante. Ela falou assim: você sabia, não sei se eu estou falando besteira, eu vou dar fé naquilo que ela disse, que quando o feto ele é formado, as células, as primeiras células que são formadas no coração, são as mesmas células que estão na mente. Então por isso que a gente fala assim: não, porque o coração é o lugar dos sentimentos, o coração pensa. Não, o coração não pensa, mas falou assim, que quando o coração é formado, as primeiras células que são feitas nele, são as mesmas que estão na nossa mente. Então, sabe, parece que muitas vezes o coração pensa, mas o coração pensando, ele pode ser motivo de vitória, pode ser motivo de derrota. Porque muitas vezes é aquilo que nós já colocamos aqui dentro: isso não é para mim, eu não vou conseguir, agora é o fim, agora acabou, eu não tenho forças. O que aconteceu essa semana em Beirute, lá naquela situação lá a gente não sabe se foi bomba, se foi explosão, se foi alguma coisa foi, mano? Porque aquilo ali não explodiu sozinho, Então houve um gatilho, nem que alguém tenha fumado uma pituca lá e me jogou lá em cima, aquilo não explode sozinho, aquilo ali, alguém provocou aquele negócio. Rapaz, 48 horas depois, já tinham ruas completamente limpas lá naquele lugar. Aquela situação, não sei se passou pela sua cabeça. Quando eu recebi vários vídeos, fora dos que eu vi na internet, eu recebi no WhatsApp vários vídeos. Gente, tinha umas ruas que você olhava assim, da entrada daqui da rua, tu olhava assim, tu não via mais nada. Você só via as pedras umas em cima das outras, os carros. Eu vi um carro, que o carro estava com os tijolos todos dentro. Os tijolos todos dentro do carro. Caiu assim, ficou tudo, montou. Mas que arrumaram os tijolos em cima do carro. E 48 horas depois, algumas daquelas ruas estavam completamente limpas. Talvez eu e você olhássemos assim, Cristiano, olhasse assim: nossa, não sei nem por onde começar, cara, não sei nem o que fazer. E de repente, levantou uma resiliência naquelas pessoas ali e falaram: se a gente ficar aqui sentado, a gente não vai resolver nada. Vamos botar a mão aí no arado, vamos fazer, vamos acontecer, se unir, se juntar. Algumas daquelas ruas, 48 horas depois, está claro, com as ruínas, mas estão limpas. Amados, vamos fazer isso na nossa vida também. Nós vamos esperar que alguém faça. Jesus, ele já nos deu a paz dele. Amém. Ele já nos deu a paz dele, Se não for de um jeito, é de outro. Faça como o Josimar, usando ele como exemplo ali, mano. Josimar, como é que está o táxi? Está fraco, vou para a obra. Como é que está a obra, Josimar? Está fraco, vou para o táxi. E como é que está o táxi e a obra? Está fraco, vou para a pintura. E se a pintura estiver fraca, eu vou para a cozinha. E se tiver a cozinha, eu vou para o posto. Faz como ele, cara. Faz como ele. Agora vou ficar em casa chorando? Não, eu
aqui não está dando, eu vou ali. Se ali não está dando, eu venho cá. Se aqui não está, mas eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado. Porque Ele nos dá essa paz. Ele não nos dá a paz como o mundo dá. Então, muitas vezes a derrota está começando aonde? No coração. E eu vou dizer uma coisa: muitas das nossas dores, nossos problemas no corpo, eles estão vindo por causa da nossa alma que está enferma. Muitas dores no corpo, situações que nós não conseguimos resolver, né? Eu falei isso numa das mensagens passadas. A pessoa chega no médico, e aí o médico fala assim: então os exames vieram tudo bem. Aí você chega na Universal, o cara fala: isso é demônio. Mano, isso não é demônio. Isso é porque você está se agredindo. Isso é porque você está se agredindo. Então comece a ter uma alma saudável para o corpo também estar. Não valorize o problema, amados. É como muitas vezes aquela criança pirracenta. Quanto mais você alimentar a pirraça dela, pior vai ser, amados. Então está lá fazendo pirraça, deixa lá fazendo pirraça. Tu lembra o que aconteceu quando o filho que se sentia, né, não se sentia desprezado pelo pai, achando que o pai fosse, ele chegou para o pai e falou assim: pai, aqui está muito chato na sua casa. Eu faço o seguinte: o senhor sempre fez tudo para mim, me dá a minha parte que eu vou embora para o mundo. O pai se desesperou com ele, mano? O pai se jogou nos pés dele? Não, filho, você quer, filho? E a Bíblia diz em Provérbios que a herança antecipada é maldição. Ele pediu, Liliane, foi a herança dele. Ele falou assim: antes do senhor morrer, eu quero a metade do que é meu, do meu irmão. Foi isso, aquela passagem é isso. Sabe o que o pai fez? O pai pegou a metade de tudo que tinha, daquilo que seria a metade do irmão, a metade dele, falou: toma, meu filho, vai embora. Vai embora. O filho pegou, foi para a vida. A Bíblia não fala lá quanto tempo ele passou, gastou tudo com prostituta, com noitada, com tudo. No final ele estava comendo bolotas de porco, que era a ração do porco. E aí ele correu para onde? Embora para o pai, mano. Ele correu de volta para o pai, sabe? Então muitas vezes a gente está alimentando a pirraça do problema, a pirraça, as nossas dores, a nossa alma. A gente está se matando, se martirizando com aquilo ali, sabe? E esquecemos de viver a paz que Jesus nos deu. Ele falou: eu não estou te dando a paz de um cigarro, eu não estou te dando a paz de uma bebida, eu não estou te dando a paz de uma prostituição, eu não estou te dando a paz das drogas, eu estou te dando uma paz que não vai acabar. Amém. A paz vai fazer você passar incólume, vai fazer você passar por essa situação e você vai sair mais forte. Eu estou falando isso aqui para você, olhando nos olhos aqui de cada uma. Você vai sair mais forte disso. Amém. Nós vamos sair mais forte disso. Amém. Sabe, porque todas as vezes em que aparentemente eu estava por baixo, em que eu estava caído, ali eu aprendi algo com Deus. Eu vi que Deus era comigo, eu vi que Deus estava do meu lado. E é exatamente isso que você vai ver. Você vai experimentar Deus. É o que nós temos que viver. Lembra lá de Romanos 12, quando Paulo falou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É um dos versículos mais lindos de Paulo, né? Ele fala: experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por ele tinha que experimentar em Deus, amados. Essas dificuldades. É aí que nós experimentamos Deus. Eu sei que o problema é essa nossa carne, que quer fazer com que nós venhamos desistir de vir à igreja, de vir ao culto, de vir de ser eximista, de orar, de ler a palavra. Tudo é contrário a isso aqui. E eu repito, amado, algo também que eu falo em outras mensagens: olha, a carne do crente ela também apodrece. Quando a gente morrer, em 30 horas depois que a gente morreu, ninguém consegue abrir o caixão sem usar máscaras, não, amado. Porque a nossa carne e a carne do pecador, pior que tem lá fora, ela vai apodrecer do mesmo jeito. Porque a carne do crente, ela também apodrece se não tem cuidado de Jesus ali. Ela pensa as mesmas coisas. Assim como eu e você, nós pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos no pecado, pensamos em matar alguém, pensamos, amado. Pensamos. Eu penso em arrancar os olhos de alguém, eu penso, sabe? Às vezes também
Olha, não desanime, amados. Vou repetir, não desanime. Amém. Vou repetir, não desanime. Amém. Paulo falou isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, está vendo? Ele fala nosso, então até a carne de Paulo se corrompia. Estou falando de corrupção do governo, não, mano. Estou falando de corrupção, de erro, de pecado. Ele falou, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Que o renovo chegue à sua vida, que o renovo chegue à sua casa, que o renovo chegue à sua mente, ao seu coração. Olha, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 17, Cabequinha, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Isso aqui é a visão de quem tem fé. Ele não está negando a tribulação. Eu não estou negando a minha tribulação, eu não estou negando a sua tribulação. Talvez o que você venha dizer aqui para mim, assim, pastor, é sério. Mas a Bíblia não está dizendo que é sério, que não seja sério. Eu não estou dizendo para você que não seja sério. É sério, é sério. Mas a Bíblia está falando, é leve e momentânea. Olha como é que é, presbítero, olha sua visão de quem tem fé. Então, é uma leve e momentânea tribulação que produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Porque aí é maravilhoso, né? Quando a gente ouve o testemunho de alguém que passou o que passou e venceu, e cresceu. Essa semana mesmo eu conversando com uma outra pessoa, e a pessoa falou assim, puxa, o senhor e a pastora Renata, vocês estão perdendo tempo e dinheiro e não escreveram ainda um livro sobre o que vocês já passaram na vida ministerial, na vida de vocês, sabe? Talvez aqueles momentos, Renata, que nós passamos, que choramos, que eram as nossas lágrimas, né? Ali foram difíceis, mas hoje, para mim, para você e para os demais que estão, isso nós olhamos e vemos que foi eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, da mesma medida que foi o peso do problema, foi o peso da glória também. Ou seja, nós vimos Deus agir. Isso vai servir de testemunho para você, vai servir de testemunho na sua vida, acima de toda comparação. Por quê? Para terminar o 18, não atentando nós naquilo que se vê. Olha aqui, ó. A receita do médico. Você está vindo aqui nessa manhã, está escrito lá em cima, Clínica de Jesus, aqui embaixo, doutor Marcelo. Estou passando agora a receita para você. O dono do hospital é Jesus, é ele o responsável, e eu estou passando a receita como médico aqui para você. Não atentando nós naquilo que se vê, amados. Tira a tua atenção daquilo que você está vendo. Estou falando, não alimente esse problema. Não alimente. Eu estou dizendo que é fácil, não. Eu, como seu pastor, seu amigo, como humano que sou, eu estou botando aqui diante de você também a minha cara a tapa e dizendo, é a maior luta que eu tenho. É a maior luta que eu tenho. Mas eu vou aqui para esse versículo. Não atentando naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que eu vejo é temporal. E aquilo que eu não vejo é eterno. Amém. O problema, ele vai passar como outros passaram. Outros problemas que você teve, eles passaram. Esse também vai passar. Agora, a nossa visão está naquilo que é eterno. E o que é eterno, amado? É o amor de Deus, é a salvação, é o cuidado dele para conosco, são os anjos à nossa volta, é a fé, as promessas, isso é eterno. E nada dessas situações podem anular aquilo que Deus preparou na nossa vida. Então, a nossa segurança é o Pai, amado. A nossa certeza é Ele. Se hoje você se sente sozinho, olhe para o Pai. Não mais o nosso Pai natural, ainda que Ele dê a vida por você, como eu não pensaria 2 vezes em dar a minha vida pelos meus filhos, né? Eu sei disso, nós que somos pais, né? Temos essa visão, fazemos tudo por eles, o trabalho, tudo, abrimos mão do nosso dinheiro, abrimos mão de tudo por causa deles. E Deus também fez a mesma coisa com o Pai. Ele abriu mão do trono dele, ele abriu mão da glória dele, ele abriu mão de ser quem ele era. Ele procurou alguém na terra, Josimar, para morrer por mim, por você, e ele diz que ele não encontrou. Ele não encontrou nem Abraão, nem Jó, nem Daniel, como a Bíblia diz. Ele não encontrou nenhum deles. Então
o que ele fez? Ele se fez pai, ele se fez homem, foi aquela cruz que deu a vida dele por mim e por você. E hoje, o que ele quer, irmã Valmira? Abrimos o nosso coração. Ele quer que a gente acredite nele, que a gente confie nele, que a gente diga: Pai, posso estar passando o que for, mas a palavra final é sua, a palavra final é dele, e ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Descanse, fique em paz. Ele é Pai, Ele é amor, Ele é fiel, Ele começou a boa obra e Ele há de completar. Assim seja, assim diz o Senhor.